A Arquidiocese de Campinas acolheu com grande alegria bispos e padres dos tribunais eclesiásticos de segunda instâncias para um encontro de troca de experiências. Donder, primeiro, uma alegria nossa de recebê-lo aqui na Arquidiocese de Campinas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito desse encontro que está tendo, a importância dele, a finalidade. Bom, nós estamos felizes com esse encontro, é uma iniciativa dos bispos responsáveis pelos tribunais eclesiásticos no Brasil, inclusive Dom Ayrton, que é o responsável por essa comissão. E este encontro é para troca de experiência, para um pouco de informação, para criar um pouco essa unidade entre os tribunais eclesiásticos do Brasil, para a gente se conhecer e assim podermos prestar um melhor serviço à justiça eclesiástica, que tem como finalidade o bem das almas, a salvação das pessoas, a libertação da consciência das pessoas e contribuir para que as pessoas possam ser melhor integradas na pastoral. Então o tribunal tem uma função muito pastoral. Ele é jurídico, mas a função mesmo principal é a pastoralidade, é contribuir para a salvação das almas. Já dá para o senhor apontar alguns frutos desse encontro? Bom, um dos frutos é esse conhecimento que nós estamos tendo das atividades de cada tribunal, no Brasil, os tribunais de segunda instância, bem como as suas dificuldades e também as grandes conquistas que os tribunais têm alcançado nos últimos tempos. Dá para a gente ter alguma visão de uma procura maior hoje em dia pelos tribunais, principalmente em razão das segundas uniões dos casais? Bom, depois de 1989, quando o Papa João Paulo II lançou aquele documento encíclico, aliás, a exortação pós-sinodal, Familiares Consórcio, o Papa conclamou um pouco maior a atenção da Igreja aos casais segunda união e abriu essa possibilidade de a gente conversar mais sobre isso. E de lá para cá aumentaram muito a procura das pessoas pelos nossos tribunais no sentido de legalizar suas situações, porque um casal de segunda união, de repente, pode resolver sua questão através da declaração de nulidade de um casamento que não existiu e que não deu certo. Então, o tribunal é para isso e a procura tem aumentado bastante. Ô, Luciano, eu gostaria que o senhor falasse da importância desse encontro aqui em Campinas. O encontro que está acontecendo a nível nacional em Campinas é importante para a troca de experiência de todos os juízes, pessoas que trabalham nos nossos tribunais, especialmente os tribunais de segunda instância no Brasil. O encontro serve para colocar toda a nossa preocupação com a justiça eclesiástica que nós atuamos e que nós vivemos e conhecemos também os quadros pessoais dos nossos tribunais. Já dá para o senhor apontar alguns frutos desse encontro? Sim, o grande fruto é o conhecimento também que temos das pessoas e como eles estão trabalhando. Pensamos que o trabalho que temos está bem aquém do que a igreja necessita, a igreja deseja, mas vemos que temos um trabalho realmente que dá muitos frutos. Frutos que recaem na vida de todas as pessoas. Assim, louvamos até a Deus por o trabalho de tantas pessoas abnegadas, pessoas que dão um pouco seu tempo, da disponibilidade para servir a justiça da igreja. Vamos ser primeira alegria em recebê-lo aqui em Campinas. Gostaria que o senhor dissesse para a gente a importância desse encontro que está sendo realizado em Campinas. A comissão para os tribunais de segunda instância, então, previu esse encontro. Era para ser em Brasília, mas está acontecendo aqui em Campinas. Está sendo um momento muito rico. Na primeira parte, tivemos uma grande partilha sobre a caminhada dos tribunais e agora estamos aprofundando, sobretudo, o caminhar do processo, o caminho do processo, né? Eu acho que vai ser de grande ajuda para os tribunais do Brasil. Então, é um momento rico para a justiça eclesiástica, isso que estamos vivendo aqui nesses dias. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a função de um tribunal de segunda instância. Para que um
matrimônio seja declarado nulo, é preciso ter duas sentenças concordes. Então, a primeira instância faz todo o processo e dá uma sentença. Aí é preciso que a segunda instância julgue ou homologue aquele processo e dando uma segunda sentença. Se as sentenças são concordes, então, de fato, o matrimônio foi declarado nulo. Se a sentença da segunda instância for diferente da sentença da primeira instância, então tem que ir para um terceiro grau. E esse terceiro grau é Roma. Rota romana. Dom Francisco, primeiro, alegria em recebê-lo aqui em Campinas. Gostaria que o senhor falasse para a gente a importância e qual o objetivo desse encontro dos canonistas aqui em Campinas. Olha, cabe à igreja a responsabilidade enorme de cuidar para que a justiça se torne presente. Existem muitas e muitas situações, principalmente nas questões matrimoniais, onde a igreja pode conduzir um processo para levar a uma declaração de nulidade matrimonial. O objetivo, portanto, deste encontro, que reúne os tribunais de segunda instância de todo o Brasil, é exatamente para acertarmos alguns pontos em comum. Ou seja, existe uma lei eclesiástica normativa, muito clara, mas muitas vezes os procedimentos são feitos de um jeito ou de outro jeito. E o grande objetivo, um deles, é padronizarmos um pouquinho mais em todo o Brasil. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é todos os tribunais de segunda instância e nas causas matrimoniais, eles têm a responsabilidade de ver se o processo feito na primeira instância foi correto ou não. Porque para declarar nulo um matrimônio na Igreja Católica é preciso de duas sentenças iguais. Ou seja, a primeira instância declara esse matrimônio tem motivo e pode ser declarado nulo, para que a pessoa possa casar-se novamente, vai ao tribunal de segunda instância e cabe a esse tribunal dizer se sim ou não, confirma ou não. Obviamente, precisamos fazer um redimensionamento. Existem no Brasil alguns tribunais de segunda instância que estão muito longínquos uns dos outros. Existem alguns tribunais onde, por exemplo, a primeira instância é Curitiba, a segunda instância é Porto Velho. Imaginemos a distância que significa isso. Donde esse encontro tem também essa razão de fazer uma reorganização para tornar mais próximos os tribunais de segunda instância, para facilitar o diálogo entre eles. A lei que existe é uma só. Onde que existe essa divergência? Ou qual é essa necessidade de aproximação? Mas é uma questão de procedimento prático, porque a lei é a mesma para todos. É uma questão de quando vamos fazer o libelo, nós vamos tornar o libelo de que jeito público, vamos facilitar, é um direito que a parte demandada tem. Entramos aí nas questões processuais jurídicas. Então, são nesses aspectos aqui que queremos caminhar juntos. Acontece com muita frequência um tribunal de primeira instância dar um tipo de voto e o segundo, da segunda instância, não confirmar esse voto? Eu diria que, numa porcentagem, varia muito de tribunal para tribunal. Existem alguns tribunais eclesiásticos em certos lugares de segunda instância que são mais rígidos. Depende um pouquinho daquele que está à frente, na verdade, daqueles que lá trabalham. Mas, normalmente, eu diria que, no mínimo, 80% o tribunal de segunda instância concorda com a sentença definida pelo tribunal de primeira instância. E quando as duas sentenças são concordes, obviamente, está encerrado o processo. E o que aconteceria se a primeira dissesse sim, a segunda dissesse não? Aí vai, então, para a assinatura apostólica, para a Santa Sé, que terá a responsabilidade de fazer a definição quando não se encontra um tribunal alternativo. Bom, Sérgio, primeiro gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a Sociedade Brasileira de Canonistas. A Sociedade Brasileira de Canonistas surgiu na década de 80, logo depois da revisão do Código de Direito Canônico, da promulgação do novo Código, como um grupo de pessoas que estudam o direito canônico, e também aqueles que trabalham nos tribunais eclesiásticos, se organizaram com a finalidade de continuar estudando a ciência canônica. O Brasil tinha muitas dificuldades e muitas limitações no estudo da ciência canônica.
E a sociedade veio para ajudar, para aprimorar e para desenvolver a ciência canônica na Igreja do Brasil. Quais são as causas principais de procura pelos tribunais eclesiásticos? Os tribunais eclesiásticos no Brasil, 97% das causas são causas matrimoniais. Tem algumas penais, né? 2, 3% causas penais. Você pode explicar para a gente o que são causas penais? Causas penais tem de vários tipos, né? Tem aqueles delitos mais graves que um clérigo pode cometer, né? Delitos mais graves, que está heresia, por exemplo, um delito grave, cisma, apostasia e também delitos do campo moral. Então esses podem ser julgados no tribunal eclesiástico e pode levar até a demissão do estado clerical. Então a pena sempre se aplica em relação a um delito que alguém cometeu. E o Código de Direito Canônico, dos cânones 1363 a 1399, apresentam os delitos e as penas para esses delitos. Também podem ser delitos no campo administrativo, de uma paróquia, uma igreja. Então estão sempre envolvidos nesta área, contra a doutrina da igreja, mas basicamente nesse campo. Com respeito aos processos matrimoniais, é bom ficar claro que a igreja não anula casamentos, né? Não, até foi uma pergunta uma vez que uma entrevista o rapaz me disse, mas quantos casamentos a igreja anulou? Eu disse, até hoje nenhum. Ela só declara nulo, né? Então, porque é um negócio jurídico perfeito, né? E a igreja, ela não pode desfazer um negócio jurídico perfeito, como o sacramento, né? Ela sim vai declarar nulo quando este sacramento não foi realizado em todos os seus requisitos para validade, né? Por exemplo, o padre não tinha delegação para assistir aquele matrimônio, ou o diácono, ou outra pessoa. Então, é um matrimônio nulo, não existiu o sacramento, porque faltou um dos requisitos, que era a pessoa habilitada para acolher aquele consentimento em nome da igreja. Esse é um dos elementos, né? Depois temos os outros, que são tantos, né, para a nulidade ou validade do sacramento. Padre Adriano, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os principais processos que nós temos aqui no Tribunal de Campinas. A grande maioria dos nossos processos, e assim, de todos os tribunais do nosso Brasil, e podemos dizer até do mundo, são processos que pedem a declaração da nulidade do matrimônio. E quem pode procurar pelo tribunal para pedir essa nulidade matrimonial? Quem pode pedir a nulidade do matrimônio são todas aquelas pessoas, evidentemente o marido ou a esposa, que por tantas situações na vida viram seu matrimônio encontrar um falecimento, um falimento. Então, um matrimônio que não atingiu a sua plenitude, no sentido de manter a sua aliança até o final, até que a morte o separe. Então, todas as pessoas que estão nessa condição têm, a princípio, o direito de pedir ao tribunal a declaração da nulidade. É claro que aí, então, é instaurado um processo, que é analisado e que é, por fim, levado à segunda instância também, para ser concretizado no seu final.